Eu tô aqui no meu trabalho e vindo pra cá, eu estava no trajeto pensando, refletindo, como de costume, às vezes eu não sei se com você é assim também, às vezes eu sou uma pessoa que às vezes eu me distraio, se eu tô no ônibus, no carro, eu tô olhando pra janela assim, às vezes parado, eu distraio, minha cabeça ela viaja em um monte de coisa, assim, assuntos aleatórios e tudo mais. E aí eu tava refletindo sobre. Não sei por que veio a palavra promessa na minha cabeça. Promessa. E eu comecei a pensar sobre isso, sobre essa questão de promessas e promessas. Você que congrega, que é membro, né? Já há um bom tempo, você já viu muitas pregações a respeito disso. Ou às vezes você não congrega, mas você que tem o hábito de vir e mexe estar ouvindo aí uma pregação, tal, visitar uns cultos, você com certeza já ouviu falar muito a respeito disso, sobre promessas, de que Deus ele tem promessas, etc e tal. E eu, como eu sou nascido e criado, né, na religião, na fé cristã protestante, na evangélica, uma das pregações que eu mais ouvi foi sobre isso, né? Sobre promessas, louvores e etc. E aí eu tava vendo e refletindo por que muitas pessoas têm promessas, até porque realmente a Bíblia ela tem muitas promessas assim. E por que não, muitas coisas não se cumprem na vida de algumas pessoas, por mais que essas pessoas até acreditam que vai acontecer, né? E aí eu comecei a ver que na Bíblia todas as promessas que Deus fez para o povo, ela é seguida de uma orientação. É meio que Deus falando o seguinte: olha, eu quero fazer isso na sua vida, na sua geração e etc. Mas para eu fazer isso aqui, é necessário que você faça isso. Vou te citar um exemplo aqui. Você com certeza já ouviu falar do versículo que diz que comereis o melhor dessa terra, mas o versículo ele começa dizendo o seguinte: se crerdes e ouvirdes, né? Se você crer, se você ouvir, comerás o melhor dessa terra, você terá o melhor. Ou seja, se você ter fé, se você ouvir a voz de Deus, se você manter a conexão, você vai usufruir e vai comer o melhor dessa terra. Em outras palavras, como para ver a glória de Deus, como que eu vejo? A Bíblia fala, se crerdes, verás a glória de Deus. Tem que ter fé para ver a glória de Deus. E outras também, como bênçãos, como ser abençoado. Deuteronômio 28 fala sobre bênçãos e maldições. E diz que nesse capítulo, na parte de bênçãos, mostra que para eu ser abençoado, as bênçãos irão me seguir, eu preciso ser obediente, obedecer a Deus, para eu ter bênçãos na minha vida. Então, ele diz que bênçãos são consequências da obediência. Ou seja, para que a promessa de bênçãos se cumpra, as promessas de bênçãos se cumprem na minha vida, a instrução é que eu seja obediente ao Senhor, à sua palavra, aos seus mandamentos. Então, eu comecei a cair em si, porque eu já perdi muito tempo acreditando da forma errada. Eu já dediquei muito tempo da forma errada, porque eu achei que era simplesmente crer, que era simplesmente ter fé. Simplesmente ter fé e esperar. Na verdade, não é só isso, é também isso. Tem que ter fé, tem que esperar o tempo de Deus, mas eu também preciso me preparar, fazer a minha parte para Ele cumprir as promessas dele. Ou seja, Ele quer fazer, mas para Ele fazer, eu preciso seguir as instruções que Ele me passa. Então, você, com o tempo, eu recomendo, começa a estudar sobre as promessas na Bíblia e você vê que Deus está sempre instruindo, está sempre orientando, certo? Está sempre falando, olha, faz isso aqui. E aí eu comecei a ficar menos ansioso a respeito disso e também, assim, não criar uma expectativa, não é que eu não tenho que ter expectativa em Deus, mas
não criar uma expectativa de achar que vai acontecer tudo que eu quero. Ainda tem esse porém também. Ainda tem esse detalhe. Porque por mais que Deus queira muito me abençoar, queira muito te abençoar, eu tenho que entender nele, de fato, como ele quer me abençoar. Porque às vezes, o que eu quero muito, Deus não tem para mim. Por mais que aparentemente é uma coisa muito boa. Por quê? Não sei, porque a vontade dele é absoluta. E às vezes até ele não dando, às vezes não. Ele também não dando, ele também está abençoando. Então, se você crê realmente nas promessas de Deus, você é uma pessoa que tem certeza de que Deus ele prometeu coisas para sua vida, para sua casa, para sua família. Comece a buscar nele orientações para você poder vivenciar as promessas dele. Então não perde tempo só acreditando, não perde tempo só esperando. Pode parecer uma loucura o que eu falei agora, né? Mas quando você só faz uma parte, quando é para você fazer todo o trabalho, você acaba perdendo tempo, porque você gastou tempo à toa. Mas quando você tem fé, quando você espera e quando você busca fazer a sua parte, fazer as orientações para aquela promessa que ele liberou, ok? Aí você está investindo tempo, você não está gastando tempo, você não está perdendo tempo. Pelo contrário, você está investindo tempo, tá? E aí o interessante, só para fechar aqui, agora veio na minha cabeça a passagem do povo de Israel, os hebreus, saindo do Egito, né? E voltando para a terra, né, prometida. Aquela geração, né, com exceção de Josué e Caleb, não entraram, né? Por quê? Porque eles até, a princípio, até acreditavam que ia voltar, né? Mas eles deixaram de fazer as orientações, porque ali nesse período Deus foi trazendo leis, foi trazendo regras, foi trazendo orientações e acabou que morreu uma geração no deserto e não viram nessa promessa se cumprir, que foi a terra prometida. Só 2 da geração passada que de fato acreditaram, esperaram e fizeram seguiram as orientações e entraram, que foi Josué e Caleb, que herdaram a terra, né? Moisés não entrou, a gente sabe a história, se você não sabe, pesquisa aí, mas Moisés teve um motivo porque que Deus não permitiu que ele entrasse, mas ele viu a terra. Então, assim, acredita, tenha fé, anota aí, dever de casa, tenha fé, espera no Senhor e busque fazer as orientações que você vai viver tudo que de fato Deus prometeu para sua vida.